dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Victoria e o Emil Cilliers, ou Cilliers, eu não sei exatamente como é que pronuncia, acho que é Cilliers. Como sempre, antes de começar eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre queda livre, sobre traição, abuso psicológico e vazamentos de gás, ok? Muitas coisas bem complicadas vão acontecer nessa história, então se você tem gatilho com alguma delas, por favor, tome cuidado. Outra coisa que eu tenho que dizer é que eu não entendo muito bem sobre paraquedismo, então se eu disser algo errado, é claro, vocês podem me corrigir nos comentários, porque não faço ideia de exatamente como funciona, tentei entender pra explicar pra vocês aqui, mas também o mínimo, eu não sei mesmo, tá? Então vamos falar sobre a Victoria. Ela era uma fisioterapeuta que trabalhava pro exército do Reino Unido. Em um dia de trabalho normal, ela conheceu um homem chamado Emil. Nascido na África do Sul, Emil já era pai de 4 filhos. Ele era instrutor também no exército e havia se machucado durante um treinamento de esqui, e para isso a Victoria era a sua fisioterapeuta. A Victoria, ela não parecia saber sobre o passado do Emil, e se sabia, ela não se importava. Emil teve seus 2 primeiros filhos bem novinho, a sua namorada na época se chamava Nicoline, e ela só tinha 16 anos de idade. Sem avisá-la, no ano 2000, ele a abandonou na África do Sul e se casou com outra mulher chamada Carly, no Reino Unido. Anos depois, a Nicoline foi viver no Reino Unido e eles se reencontraram. Ele continuava casado com a Carly e teve mais 2 filhos com a Carly, mas começou a ter um relacionamento com a Nicoline. Ele terminou com as duas pouco antes de conhecer a Victoria. Logo, os dois perceberam que eram apaixonados por esportes extremos, eles começaram a namorar e a praticar paraquedismo juntos. Eles se casaram em 2011. Victoria teve a sua primeira filha em 2012 e deu à luz a um menino em 2015. A família vivia em Amesbury e mesmo com a filha pequena, o casal praticava esportes intensos. A Victoria, ela se tornou instrutora de paraquedismo e queda livre nesse meio tempo, e o Emil também conseguiu um certificado de paraquedismo. Os dois já haviam feito mais de 2.600 viagens bem-sucedidas sem nunca ocorrer nenhum acidente. Colegas elogiavam a Victoria pela sua calma no ar e como ela conseguia lidar com qualquer imprevisto no meio de uma queda livre. Ela tinha realmente muita paciência. No dia 5 de abril de 2015, Victoria, de 38 anos de idade, ia pular pela primeira vez em um ano, já que quando ficou grávida do segundo filho, ela, claro, fez uma pausa. O menino estava com 5 semanas de vida quando ela decidiu fazer o seu grande retorno. Ela e o Emil iam pular junto com um grupo no sábado, mas o tempo estava nublado demais, então eles decidiram ir no domingo. Naquele dia o clima continuava ruim, muito nublado, então o grupo decidiu fazer um pulo mais baixo, porque justamente as nuvens impedem você de ver o chão, sabe? Então eles fizeram um salto um pouco mais baixo, mais seguro, só porque a Victoria estava animada para voltar e eles estavam comemorando, né, que ela podia voltar a pular de paraquedas. A sua equipe consistia em 11 pessoas que pulariam do avião todos juntos. Eles iam pular a 4.000 metros de altitude e deveriam abrir os paraquedas imediatamente, porque, não tinha tempo. Caindo de 4.000 metros, não dá tempo de aproveitar e pular um pouco sem paraquedas, porque às vezes eles faziam isso. Um pedacinho de tempo pra você ficar ali literalmente caindo sem abrir o paraquedas, mas nessas quedas menores eles têm que puxar na hora que eles pulam. E a Victoria foi a última a pular. Logo, o grupo percebeu que tinha alguma coisa de errado com o equipamento dela. Quando ela liberou o primeiro paraquedas, ele não abriu. Os fios estavam emaranhados e ele não esticou. Então ela puxou o paraquedas reserva, mas esse também falhou e só abriu parcialmente. A Victoria logo percebeu que não tinha como chegar ao chão em segurança. Seus colegas só podiam ficar de olho nela e esperar que ela sobrevivesse. Seu corpo caiu em espiral. E acredita-se que se o dia não estivesse tão nublado e úmido, ela teria caído até com maior velocidade. O fato de não ter um paraquedas também fez ela viajar um pouco na diagonal e cair na grama, ao invés da pista de pouso que era feita de asfalto e teria machucado bem mais. Foi considerado um milagre e todos esses fatores ajudaram ela a sobreviver. Victoria atingiu a grama, enrolada nos restos do seu paraquedas. Seus amigos acreditavam que ela estaria morta, mas não.
Eles puderam chamar a ambulância e ela sobreviveu. Ela quebrou uma perna, algumas costelas, uma clavícula e também danificou a coluna. Mas sobreviveu e é isso que importa. O pessoal tava muito feliz que, né, a pessoa literalmente queda livre de 4.000 metros. Ela sobreviveu. Depois de ter certeza de que estava bem, seu colega e instrutor-chefe naquele dia decidiu examinar o equipamento de paraquedismo usado por ela e ver como era possível que 2 paraquedas tivessem falhado no mesmo equipamento. As possibilidades disso acontecer eram quase mínimas. A última vez que alguma coisa assim tinha acontecido foi quando um homem cometeu suicídio cortando os fios do próprio paraquedas reserva antes de pular. Primeiramente, o colega dela percebeu que 2 partes do paraquedas reserva não estavam presos da maneira correta. Outras cordas que deveriam estar livres estavam enroladas e cheias de nós. Um mecanismo que segura ou que trava o paraquedas no colete usado pelos paraquedistas simplesmente não estavam lá. Um pedaço do equipamento não estava lá no colete dela. Esse colega checou os relatórios do grupo e percebeu que aquele equipamento foi checado pela 16ª vez, 2 meses antes, e que ele nunca tinha apresentado nenhum defeito. Procurando por outros defeitos técnicos, o instrutor-chefe só percebeu erros humanos ali, coisas que só podiam estar faltando, ou fora de lugar, ou amarradas de um jeito errado. Se alguém tivesse mexido nelas, se alguém tivesse feito aquilo de propósito, não foi um acidente. Alguém mexeu no equipamento da Victoria. A polícia foi chamada e a Associação Britânica de Paraquedismo decidiu investigar o caso. Analisando os 2 paraquedas mais uma vez, a associação concordou com o veredito dado pelo instrutor-chefe. Alguém tinha feito aquilo de propósito. As investigações começaram. Um detetive entrou em contato com os amigos e os familiares da Victoria, pedindo por qualquer informação que pudesse ajudar. Uma amiga dela disse que o casamento com o Emil andava muito mal e com muito abuso psicológico. Havia muitas coisas ruins acontecendo entre os dois e percebia que a Victoria parecia ignorar, parecia estar em negação quanto a, o marido dela ser um cara muito mal, basicamente. Ela também contou sobre o passado do Emil, como eu disse, o fato dele já ter 2 esposas diferentes que ele simplesmente largou. Suspeitando do Emil, o detetive decidiu checar se ele esteve no grupo de paraquedismo naquele dia. E sim, ele não só esteve lá no dia anterior, como foi ele quem checou o equipamento da Victoria, foi ele quem fez a inspeção. Colegas também disseram que ele levou o equipamento com ele e sumiu por alguns minutos. Emil foi preso e interrogado durante 6 horas no dia 20 de abril de 2015. Ele disse que queria se divorciar da esposa e que estava tendo um caso com uma mulher austríaca chamada Stephanie, já há 4 meses. E ele disse que não tinha motivos para matar a Victoria porque também não queria ficar com a guarda dos filhos. Sim, ele era um cara bem ruim. Ele literalmente chegou pros policiais e disse: não, eu quero me divorciar dela porque eu tô tendo um caso. E por que eu mataria ela? Eu não quero ter que cuidar dos meus filhos depois. Os policiais o liberaram, mas ele não podia ter nenhum contato com a Victoria, nem com seus filhos, até que o caso fosse encerrado. No dia 22 de abril, quando estava bem o suficiente para receber alta, a Victoria foi avisada sobre a investigação e as suspeitas da polícia, e o fato do marido não poder entrar em contato com ela. A sua reação foi péssima. Ela tinha 2 filhos pequenos, estava de cama e ela ficou desesperada, pensando: como é que eu vou cuidar dessas crianças? Eu tô de cama, eu quebrei partes do meu corpo, eu tenho um filho de 5 semanas de vida. Vocês me tiram o meu marido? Quem vai cuidar da gente? Quem vai cuidar de nós 3? Emil era o único ajudante que ela podia ter naquele momento, de acordo com ela. Além disso, ela também não acreditava que ele tinha mexido no paraquedas dela, mesmo depois de saber que ele a traía e tal. Ela disse que não acreditava que ele tinha causado o seu acidente. Bom, depois de perceber a situação da família, eles concordaram em permitir que o Emil vivesse em casa, de novo voltasse pra casa, porque, ele tem um filho de 5 semanas de vida e a mãe está de cama. Alguém precisa cuidar desse bebê, Mesmo assim, ele precisou entregar os seus eletrônicos para a polícia para que fossem examinados, e lá eles viram as mensagens que ele trocava com a Stephanie, a sua amante. O Emil mentia para a amante, dizendo que já estava no processo de divórcio. Não só isso, como ele também andava se encontrando com a sua ex-esposa, Carly, assim como várias garotas aleatórias em sites de relacionamento e garotas de programa cujos telefones ele já tinha salvo no celular.
Esse homem, ele era viciado em sexo. De um jeito, assim, ridículo. Uma amante, que ele tinha acabado de conhecer 4 meses atrás, né? Já não é mais, acabou de conhecer. Tinha uma amante, a sua ex-esposa, que ele estava vendo novamente, garotas de programa e ainda sites de relacionamento, de encontros casuais. Viciado. O detetive, mais uma vez, precisou contatar a Victoria e o Emil e contar pra ela a verdade sobre o que ele vinha fazendo. Acamada, né, cheia de remédios, tendo que se preocupar com seus 2 filhos pequenos, a Victoria, ela tava muito mal psicologicamente. Eu acho que todos aqui podemos concordar com isso. Saber de tudo isso deixou ela ainda pior, assim. Ela sabia que o marido a traía, mas ela não sabia que ele a traía desse jeito, que é muito pra suportar de uma vez só. Então ela foi conversando com os detetives novamente e ela se lembrou de uma coisa. 6 dias antes do seu acidente de paraquedismo, houve um vazamento de gás na sua casa. Emil passou o fim de semana nos barracões do exército, né, porque ele também trabalhava pro exército. E ela acordou no domingo da manhã com um cheiro fortíssimo de gás na casa toda. Chegou no andar de cima, chegou nos quartos. Ela e os 2 filhos estavam em casa. Então ela abriu todas as janelas e mandou uma mensagem pro marido, dizendo, né, teve um vazamento de gás na casa, eu vou ligar pra um profissional, eu não sei qual é o profissional que lida com vazamento de gás. Nossa, eu fiquei muito preocupada, né, contando pra ele que teve um vazamento de gás. A resposta dele foi, você ligou o fogão? Obviamente não, ela não ligou o fogão, porque ela morreria, a casa inteira pegaria fogo. Então não, ela não ligou o fogão. Bom, um profissional foi chamado e a causa do vazamento era simplesmente uma válvulazinha de gás que foi aberta na pia da cozinha. Quem abriu a válvula não sabemos. Alguém abriu a válvula. Obviamente, os detetives estavam suspeitando ainda mais do Emil agora. No fim de semana que ele saiu de casa para trabalhar, ele deixou uma válvula de gás aberta. Não tinha como uma das crianças ter aberto o armário e simplesmente puxado uma válvula de gás que é pesada, precisa de ferramentas pra mexer, né? A teoria era de que ele tinha tentado matar toda a família. Todas as evidências eram circunstanciais, tudo só comprovava que ele era um péssimo marido, não tinha nenhuma consideração pela família, né? Eles estavam procurando um jeito de comprovar fisicamente que ele era o culpado de tudo aquilo. Tanto a válvula de gás quanto o paraquedas foram enviados para análise forense. Um pouco do sangue do Emil foi encontrado na válvula de gás, mas isso só prova que ele mexeu nela. Era uma válvula pesada, como eu disse, uma criança não conseguiria simplesmente puxar e abrir. E você pode se machucar se mexer nelas sem o equipamento apropriado. Simplesmente acharam que, bom, é uma prova de que foi ele, mas a gente não sabe se, né, quando, como, só que ele mexeu em algum momento. Os nós feitos do paraquedas mostravam que alguém tinha usado ferramentas neles. E uma ferramenta muito semelhante, que é tipo um daqueles alicates industriais. Enfim, é um alicate pesado, foi encontrado na caixa de ferramentas do Emil. Ele tentou se explicar, dizendo que usou a ferramenta para fechar os nós, mas as evidências indicam que não, que o alicate foi usado para abrir e desfazer os nós que precisavam ser feitos no paraquedas. E ele disse que foi um acidente. Não tinha mais nenhuma desculpa, então ele já tava dizendo assim, foi um acidente, foi sem querer. Poxa vida. A polícia decidiu fazer um teste, pedindo que 2 pessoas diferentes tentassem mexer num paraquedas dentro do intervalo de 10 minutinhos, que foi o tempo em que ele sumiu com o paraquedas quando estava fazendo a inspeção, antes da Victoria pular, sabe? E ver o que essas pessoas fariam primeiro, com ferramentas básicas. E eles fizeram praticamente a mesma coisa que ele supostamente fez com a Victoria. 2 outros peritos em paraquedismo perguntaram assim, olha, se você pudesse fazer esse paraquedas não funcionar, o que você faria? Você tem 10 minutos, faz o que você quiser aí. E esse foi o esforço que eles fizeram, muito parecido com o que foi feito no paraquedas da Victoria. E as investigações continuaram. A Victoria disse que o marido também não se dava bem com o dinheiro, que ele vivia cheio de dívidas. Ela percebeu que ele tinha pego o dinheiro de uma poupança que os 2 dividiam sem avisá-la. E ele mentiu quando ela perguntou se ele tinha mexido na poupança. Ele ficou na defensiva e disse que não foi ele que mexeu na poupança. Mas ela sabia, só os 2 tinham a senha, então. Investigadores comprovaram que ele tinha mais de 220 mil libras em dívidas no banco. Porém, como vocês devem imaginar, ele e a Victoria
tinham seguro de vida do exército, já que os dois trabalhavam em programas militares. Não só isso, como recentemente, Emil tinha aumentado o seguro de vida dos dois para 120 mil libras cada. Pois é. Infelizmente, quando isso foi finalmente estabelecido, todas essas provas circunstanciais, porém provas, contra o Emil, a Victoria decidiu que não queria mais que o incidente fosse investigado. Ela não acreditava na culpa do marido, ela estava finalmente conseguindo cuidar de seus filhos e se mover melhor pela casa, e ela decidiu que não queria mais, e que ela não ia mais cooperar. Após 2 anos desse vai e vem, mesmo contra a vontade da Victoria, Emil foi a julgamento por conspiração e tentativa de homicídio. Em outubro de 2017, ele se declarou inocente. Foi uma decisão difícil, houve muitos problemas com o júri e a Victoria, né? A vítima não acreditava na culpa do marido, aparentemente eles não estavam divorciados ainda nessa época. O júri decidiu que não houve um veredito. Então o Emil continuou livre até um segundo julgamento, que ocorreu em abril de 2018. Um mês depois, ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 24 anos de prisão. A Victoria, a esse ponto, eu acredito que ela já estava divorciada dele, mas mesmo assim, ela se recusava a vê-lo como um assassino em potencial. Ela passou muito tempo ainda acreditando que aquilo tudo foram só acidentes e que o marido dela não causou nenhum daqueles problemas, foram só acidentes. Ela escreveu um livro sobre essa história que, pelo que eu entendi, ainda não foi traduzido para o português. Tava muito caro, tava em dólar, tava muito caro, então eu também nem pensei em comprar. Mas ela escreveu um livro. Essa é a história de hoje. Me digam quais são as suas opiniões nos comentários. Se vocês acham que existe a possibilidade do Emil não ter feito isso, dele realmente não ser o culpado. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Camila Lira, Thalita Carvalho e Drica Lopes por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por assistir até o fim. Minhas redes sociais e minha caixa postal estão na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!